E aí, meu querido? Fala, minha querida. Vamos continuar falando um pouquinho de inquérito policial e esse tópico, sem dúvida, é crucial para a tua prova. Eu vou começar a falar das 5 principais características relacionadas ao inquérito e depois eu também vou ter que terminar mais algumas características. Então, nesse momento, eu quero trabalhar 5 características mais especificamente relacionadas ao inquérito policial. E vamos começar a trabalhar a primeira delas, que é a característica dele ser inquisitivo. Amigo, quando eu trabalho com inquérito policial como sendo uma ferramenta inquisitiva, eu preciso que você entenda a seguinte hipótese. Primeiro, o inquérito policial, muitas vezes o pessoal fala, Pedro, ele é inquisitivo porque ele não admite o contraditório e não admite ampla defesa. Amigo, eu preciso que você enxergue, além disso, porque a não acepção do contraditório e ampla defesa, na verdade, é consequência do inquérito, da inquisitoriedade. Porque existe um elemento prévio, e esse elemento prévio eu quero estabelecer aqui para você. Cara, o inquérito policial, ele é presidido pelos delegados de polícia. E esse delegado, a esse delegado de polícia é dado autonomia funcional. Autonomia funcional do delegado. Do famoso delta, né? Delegado de polícia. Cara, essa autonomia funcional gera cada caso, cara, cada crime é um crime. Portanto, sendo cada crime um crime, muitas vezes o delegado de polícia, ele não pode ficar preso a um procedimento instrutório prévio. Não é admitido que esse delegado de polícia, ele fique preso a um procedimento, sempre precisando adaptar de acordo com a situação concreta. Então, a própria Constituição Federal deu uma autonomia funcional aos delegados de polícia, inclusive dando a caracterização do indiciamento como ato privativo lá na Lei 2.830 de 2013. E aí esse delegado de polícia é assegurado autonomia funcional no intuito de tentar fazer o indivíduo entender que este inquérito ele não tem rito próprio. Então esse inquérito ele não apresenta rito, ou seja, não existe um procedimento próprio para ele. E não tendo rito, o delegado o conduzirá baseado num princípio que daqui a pouquinho eu vou chamar com você de discricionariedade. Amigo, quando eu trabalho a inquisitividade do inquérito ou a inquisitoriedade, é como se eu dissesse, existe muito poder concentrado na figura de uma pessoa que é o delegado de polícia. Portanto, por ser concentrado, consequentemente é comum que hajam alguns vícios ou até mesmo é comum que algumas diligências sejam realizadas à parte. E a esta situação assegura-se o quê, doutor? Primeiro, a inquisitividade dada por uma posta concentração de poder na figura do delegado de polícia, faz com que ele atue de modo discricionário, de modo sem muitos freios. E isto acaba gerando lá na frente aquilo que a gente chama a não acepção do contraditório em ampla defesa. Por isso que eu quero que você entenda esse sentido. A inquisitoriedade do inquérito, na verdade, ele relaciona o quê? Uma concentração de poder na figura do delegado, o que resulta na não acepção do contraditório e da ampla defesa. Então, a prova ela vai te perguntar se o inquérito policial ele admite o contraditório e a ampla defesa. Você vai me dizer que não admite o contraditório e a ampla defesa. Muito cuidado com essa relação aqui. Não admite, tá? Olha a negação aqui, ó. Não admite o contraditório e a ampla defesa em regra esse inquérito policial. Só que eu quero que você tome bastante cuidado. Pedro, é todo inquérito que não admite? Não, amigo. Quando houver previsão em lei, e olha a caneta que eu vou usar mais uma vez a caneta azul. Ela diz o seguinte, eu vou colocar como forma de asterisco aqui. Quando a lei prever, poderá sim haver o contraditório e ampla defesa. Pedro, eu gostaria de um exemplo. Cara, o Estatuto do Estrangeiro, Lei 6.815 de 1980. De acordo com esse estatuto, é admitido sim ao investigado o contraditório e ampla defesa. Então a regra é que o inquérito policial não apresenta absolutamente nada de contraditório e ampla defesa. Só que se a lei prever em determinados procedimentos, é admitido nesse caso. Então, eu só vou representar aqui para você, só para você ter ideia, o inquérito de estrangeiro. Então o inquérito de estrangeiro seria uma exceção a esse princípio que a gente tem relacionando a inquisitoriedade do próprio inquérito policial, ok? Bastante atenção nesse ponto. Segunda característica do inquérito é ele ser escrito. Pedro, como assim escrito? Cara, todo e qualquer documento em tese deverá ser reduzido a termo. Tudo isso é reduzido a termo. Só que assim, Pedro, beleza, mas absolutamente, essa regra é absoluta? Todo procedimento no inquérito é escrito? Filho, tem que usar bom senso. Por exemplo, o interrogatório do réu. Na verdade, aqui ele vai chamar de oitiva do conduzido nessa situação. Esse cara que foi conduzido até a delegacia, por exemplo, na prisão em flagrante. Essa oitiva
Ou seja, esse depoimento que vai ser colhido, ele vai ser colhido oralmente, cara. Será feito perguntas e essa pessoa vai responder tudo isso oralmente. Só que na prática, tudo isso é reduzido a termo. Tudo isso é reduzido num documento, o qual ele deve assinar posteriormente. Portanto, só para fidelizar a característica dele ser escrito, eu vou dar alguns exemplos para você de por que o inquérito policial ele é escrito. Quer ver, doutor? Primeiro, o inquérito policial ele é escrito porque ele se materializa por meio de um documento. E esse documento é chamado de relatório. Então, esse seria o primeiro exemplo relacionado ao inquérito policial ser escrito. Outro exemplo seria a abertura desse inquérito policial, que pode se dar, por exemplo, com um auto de prisão em flagrante, ou até mesmo mediante um documento regular. E esse documento é chamado de portaria. Portaria. Ok? Tudo isso exemplificando o porquê do inquérito policial ser uma atividade escrita, ter a característica como ser escrito como uma das prerrogativas do inquérito. Então essas duas características são muito tranquilas. Agora eu vou avançar com você falando um pouquinho da discricionariedade. Amigo, funciona da seguinte forma. O inquérito policial ele é tido como discricionário. Como assim, Pedro? Discricionariedade, lá no direito administrativo, eu extrapolo o processo penal para te explicar. Funciona assim. A discricionariedade, ela nada mais é do que margem de escolha dentro da lei. É como se eu dissesse, é o critério de conveniência e oportunidade que constitui o mérito administrativo na hora de determinadas escolhas. Isto vem a ser a discricionariedade. Aqui, para o delegado de polícia, essa discricionariedade, ela se bifurca. Porque é uma discricionariedade tanto a realização da abertura do inquérito, quanto a realização de diligências. Quer ver, doutor? Vamos pegar um exemplo? Chega uma pessoa lá na delegacia solicitando, olha a terminologia que eu vou usar com você. Amigo, chega uma pessoa requerendo um inquérito policial. Este requerimento do inquérito policial, ele é sinônimo de pedido. Quem requer, pede, e quem requisita, em tese, ordena. Então a nomenclatura ela é essencial aqui para a tua prova. Quem requer abertura de inquérito policial, ela fatalmente ela está sujeita a receber um não. E ao receber um não, se materializa a discricionariedade do delegado. Então pode o delegado, em determinadas circunstâncias, falar não para as diligências ou abertura do inquérito, Pedro? Claro que pode, porque é discricionário do delegado de polícia a abertura, tanto a abertura do inquérito quanto a diligência. Só que é claro, isso não é uma norma absoluta. Já já você vai entender por quê. Só que você poderia ir além. Beleza, Pedro? O delegado me negou a abertura do inquérito ou a realização de uma diligência. Será que cabe você ir chorar, digamos assim, para alguém, cara? Sabe quando o pai não deixa você fazer alguma coisa e vai lá e chora para a mãe? Mais ou menos assim que funciona. Para quem que você pede, você vai pedir ajuda no sentido de que cabe recurso para quem, filho? Caberá recurso quando você receber essa negativa. Então, ó, a partir da negativa do delegado de polícia, caberá recurso ao chefe de polícia. Ao chefe de polícia. Pedro, quem é o chefe de polícia? Cara, hoje o chefe de polícia, essa figura não existe mais com essa nomenclatura. Mas poderia ser, por exemplo, o diretor-geral da polícia e outros eventuais autoridades aí também, secretário de Segurança Pública e vários outros chefes de polícia. Então, se você receber uma negativa, caberá recurso, Pedro? Sim, caberá recurso ao chefe da polícia. E esse chefe de polícia ele vai direcionar você dentro do inquérito se vai ou não vai abrir e fazer toda aquela questão administrativa de abertura ou não do inquérito. Ok? Pedro, ele pode negar também? Filho, claro que pode. Claro que pode. Nessa situação, então, a discricionariedade ela se restringe nesses dois termos. Beleza. Esse delegado de polícia, ele deverá conduzir o inquérito policial da forma que ele achar melhor, da forma que ele achar mais conveniente e oportuno para ele. Como ele dirige da forma que ele acredita ser melhor, este inquérito ele não apresenta um rito específico, ou seja, não apresenta um instituto procedimental, e além disso, sempre que a investigação deixar vestígios, ou seja, quando houver vestígios, será realizado obrigatoriamente o exame de corpo de delito nos termos do artigo 158 do CPP. Esse artigo ele nos diz o seguinte, cara, em crimes vestigiais ou crimes tidos como crimes não transeuntes, estes crimes geram aquilo que a gente chama especificamente de um corpo de delito. E esse corpo de delito ele é um vestígio. Nesse tipo de crime, ou seja, nos crimes vestigiais ou nos crimes não transeuntes, são aqueles crimes em que a autoridade ela obrigatoriamente deverá realizar o inquérito.
O inquérito nesta situação, portanto, é obrigatório. Bastante atenção. Nos crimes de vestígios, o inquérito é obrigatório. Terceiro ponto relacionado à discricionariedade que eu preciso levantar com você é a questão relacionada principalmente a um termo chamado de requisição. Cara, existem 3 requisições que eu vou trabalhar com você lá em Notícia Crimes, mas eu preciso adiantar esse conteúdo nesse momento. Então, em crimes vestigiais, ditos também crimes não transeuntes, nesta situação será realizado o quê? Obrigatoriamente o corpo de delito. Então, não é mais discricionário nesta hipótese a abertura ou não do inquérito policial. Agora, quando houver requisição de 2 autoridades, existem 3 tipos de requisições, só que 2 têm natureza de ordem. Então, quando houver requisição do Ministério Público ou do juiz, você vai me dizer que o inquérito policial ele é obrigatoriamente realizado. Obrigatoriamente realizado. Portanto, muita atenção nessa característica. Se foi requisitado pelo Ministério Público e pelo juiz, será realizado de imediato, porque a requisição ela tem sinônimo de ordem. E aí eu vou trazer para você, deixa eu te invocar com você, uma questão que o CESP cobrou em 2013 para o delegado de Bahia. Ele diz o seguinte, que o delegado de polícia, ele poderá negar a abertura de inquérito policial por requisição do Ministério Público ou do juiz. Cara, e ela trouxe essa assertiva como sendo correta. Sabe por quê? A própria banca, ela salientou que quando esse pedido do juiz ou do Ministério Público for ilegal, seria de uma obviedade extrema que o delegado de polícia, na prática, ele vai poder negar. Mas, meu amigo, se você for colocar tudo isso em termos, é óbvio que o Ministério Público que o delegado de polícia, nesses casos, pode negar. Só que, amigo, a regra universal e absoluta é o seguinte, cara, veio requisição do Ministério Público e do juiz, obrigatoriamente deverá ser implementado o inquérito policial, obrigatoriamente. E aí o que acontece? Nessa situação o CESP veio para ferrar a vida do cara. Ele cobrou um entendimento que às vezes é óbvio. A gente sabe que uma manifestação ilegal não deve ser acatada. Vou dar um exemplo. Imagina que um juiz chega para o delegado e fala, delegado, implemente uma interceptação telefônica na minha esposa ou na minha ex-esposa. Cara, seria uma diligência ilegal. Nessa situação, o delegado não apenas pode, mas deve negar essa diligência. Portanto, não implementará o inquérito policial. Nessa situação, muita atenção quando vier na prova. Hoje o posicionamento do CESP, em 2013, foi essa questão. Em 2014 ela mudou porque deu muito recurso, cara. E aí o que acontece? O próprio juiz e Ministério Público, em uma outra questão, ele trouxe que quando requisitar o Ministério Público ou o juiz a autoridade policial e inquérito policial, nessa situação será realizado obrigatoriamente. Ela trouxe a assertiva como correta. Portanto, bastante atenção quando vier esse tópico específico na tua prova. Legal. Agora, a discricionariedade, eu exauri esse conteúdo e a gente vai avançar na matéria. Vem aqui comigo trabalhar a questão do sigilo relacionado ao inquérito policial. Vamos dar uma olhadinha para ver como que funciona essa questão do sigilo. Primeiro, amigo, pelo princípio que a gente aprende lá do sistema inquisitivo, uma das características do sistema inquisitivo é o quê, doutor? É a questão do sigilo dentro do inquérito policial, certo? Na prática, no sistema inquisitivo, o sigilo ele é estendido inclusive ao próprio processo. Aqui não. Aqui nós falamos de um procedimento pré-processual que tem como característica geral esse sigilo. Sendo um procedimento sigiloso, ou seja, ele pode ser bifurcado em 2 ideias. Esse sigilo ele pode ser de âmbito externo, ou este sigilo ele pode ser ampliado no sentido interno. Pedro, a quem atinge o sigilo do inquérito policial? De maneira externa, este inquérito policial ele atinge terceiros desinteressados. Terceiros desinteressados. Diga-se, doutor, aqui, quem seria o terceiro desinteressado? Quem seria, na prática, pessoas que não estão diretamente interessadas com o crime, mas apenas em divulgar de informação? Primeiro, aqui é a imprensa. Aqui, em tese, é a divulgação para a imprensa dos atos diligenciais, ou seja, a divulgação do próprio inquérito dado na imprensa. Esse seria o sigilo externo. E o sigilo interno, Pedro? O sigilo interno ele abrange 3 pessoas, principalmente o Ministério Público, o juiz e o advogado da parte. Vamos lá, agora eu tenho que trabalhar com muita peculiaridade, com muito cuidado, com muita cautela com você. Cara, o sigilo interno, em regra, ele abrange o Ministério Público, o juiz e o advogado. Tranquilo. Agora, este sigilo interno, ele é extremamente frágil. Ele é muito frágil no sentido de de admitir as vistas do Ministério Público e do juiz
Estas duas autoridades, elas têm competência para analisar procedimentos realizados no inquérito policial, inclusive aqueles procedimentos em andamento. Eu não preciso estar com ele documentado para que seja dado vistas ao Ministério Público e ao juiz. Nessa situação, essas duas autoridades elas têm direito a analisar, mesmo que a instrução processual, mesmo que o inquérito policial ele esteja com diligências acontecendo naquele momento, sem estar de fato oficiada e documentada. Esses dois institutos, então, eles têm acesso aos autos, certo? Eles têm acesso aos autos. E esses autos, eles se simplificam de uma maneira esplêndida nesse sentido. Esse auto, primeiro, ele não precisa estar pronto, ele não precisa estar devidamente documentado. Inclusive, o Ministério Público e o juiz também têm acesso a futuras diligências que poderão ser realizadas. Enquanto a figura do advogado, existe todo um entendimento relacionado a ele. Então, vamos falar do advogado aqui, ó. Então, vamos lá. O advogado da parte, para exercer o seu direito de defesa, ele precisa também de acesso a esses autos. Só que, meu amigo, o Brasil é o único país do planeta que precisa sumular um entendimento dado por lei. Pedro, não entendi. Vamos lá. O Estatuto da OAB, meu amigo, o Estatuto da OAB, lá no artigo 7º, inciso 14, ele assegura ao advogado direito líquido e certo relacionado a acesso aos autos do inquérito, só que não é acesso aos autos do inquérito de qualquer forma. É somente aos autos do inquérito já documentados. Ou seja, o sigilo abrangido pelo Ministério Público e juiz em relação ao advogado é diferente. O Ministério Público e o juiz ele tem acesso aos autos e às diligências futuras, caso sejam realizadas algumas outras. Agora, esse acesso ele é mais restrito no sentido do advogado. O advogado não tem acesso a futuras diligências por uma obviedade extrema. Você já imaginou se o advogado soubesse as futuras diligências, ele avisar o seu cliente e, obviamente, aferrar com todo o sistema? Portanto, o advogado ele não tem acesso a futuras diligências e só terá acesso aos autos que já estiverem devidamente documentados. Portanto, muita atenção nesse ponto na tua prova. Quem me assegura isso, Pedro? O Estatuto da OAB lá no artigo 7º, inciso 14. Diga-se, amigo, o Estatuto da OAB, ele é uma lei federal, tá? Ele é uma lei federal, portanto, é uma lei. Isso aqui está assegurado por lei. Só que como se não bastasse isso, o que aconteceu? Ainda assim, alguns delegados de polícia não deixavam que os advogados tivessem acesso a esses autos já documentados, filho. E qual que é o problema disso? Cara, muitas vezes isso travava o processo administrativo do inquérito policial. Procedimento administrativo, não é processo não, tá, filho? Procedimento administrativo. E aí esse advogado, ele faria o quê? Ele teria negado esse acesso. E aí veio o STF, na súmula vinculante 14, e assegurou o advogado, novamente, ele praticamente copiou e colou o texto do artigo 7º, inciso 14 do Estatuto da OAB. Praticamente ele fez isso. E, de fato, consolidou o entendimento de que o advogado ele tem, sim, pleno acesso aos autos já documentados, ok? Então, isso já está mais do que pacificado hoje no Brasil, tudo bem? É direito líquido e certo do advogado. Agora, imagine que no contexto atual seja negado ao advogado o acesso aos autos do inquérito. O que ele poderá fazer, doutor? Primeiro, o que o advogado pode entrar? Com que tipo de ação, com que tipo de situação o advogado pode entrar? Primeiro, caso haja, então vamos lá, ó. Caso ainda haja negativa nesta situação, ou seja, caso o delegado de polícia ainda assim, negue o acesso do advogado aos autos do inquérito já documentados, caberá 3 coisas. Primeiro, meu amigo, estamos falando de uma fase de inquérito policial. Será que o inquérito policial ele tem o condão de gerar, por exemplo, uma prisão preventiva? Claro que tem. Inclusive, eu já falei para você que o inquérito policial ele pode embasar medida cautelar. E uma dessas medidas, em tese, seria o quê, doutor? Seria especificamente a questão da prisão preventiva. Então, nesta situação, caberá no inquérito policial habeas corpus preventivo. Claro, né, cara? Habeas corpus preventivo no sentido de dizer o quê? Não houve preventivo, olha a nomenclatura, preventivo, ou seja, não houve a restrição de liberdade da vítima ainda. Portanto, muita atenção com esse primeiro remédio. Segundo, esse direito não está previsto em lei federal? Se esse direito está previsto em lei federal, torna-se um direito líquido e certo do advogado.
Qual é o remédio constitucional listado lá no artigo 5º que assegura direito líquido e certo? Mandado de segurança. Mandado de segurança. Então, caberá mandado de segurança em relação ao inquérito policial, Pedro, quando houver negativa do acesso do advogado aos autos já documentados? Sim, nessa situação caberá também mandado de segurança. Terceira análise. Caberá também, no inquérito policial, uma terceira reclamação, que a gente diz, por conta que como o STF já vinculou, já criou uma súmula a respeito disso, caberá um terceiro mecanismo, que é o chamado reclamação ao Supremo ou reclamação constitucional, né, cara? Reclamação ao Supremo Tribunal Federal ou até mesmo reclamação constitucional. É a mesma coisa. Então, são 3 tipos de ferramentas fidelizadas dentro do inquérito policial que podem ser utilizadas caso haja negativa do acesso do advogado aos autos já documentados. E aí eu preciso ir além ainda nesse conteúdo. Deixa eu trabalhar com você a questão da quebra do sigilo. Vamos falar da quebra do sigilo. Meu amigo, o próprio delegado de polícia é discricionário dele a questão de condução do inquérito. Ou seja, ele conduz da melhor forma que ele achar possível. Agora, bastante atenção em relação à quebra do sigilo. Será que pode o delegado de polícia quebrar o sigilo, meu amigo? É claro que pode, desde que haja 2 coisas. Primeiro, desde que ele acredite ser essencial para a investigação. Segundo, quando houver interesse público. Então, quando houver interesse público e quando for conveniente para a investigação, poderá ser decretado pelo delegado de polícia a quebra do sigilo. Quer ver como que isso acontece? Imagine que esse delegado ele divulgue na mídia um retrato falado. Nessa situação, seria um exemplo da quebra do sigilo do inquérito policial. Então, na prática, ele pode sim fazer. Quer um outro exemplo? Entrevistas dadas à imprensa. Nesta situação, ele também se caracteriza uma situação em que há quebra do sigilo. Portanto, esse delegado de polícia, na prática, ele pode atuar de diversas formas, desde que seja conveniente para a investigação e que haja interesse público. Muito importante esse ponto colocar para você. Só que existe um segundo sigilo que ele também é estendido, cuidado aqui, tá? Ao juiz. Estendido ao juiz, não. Um segundo sigilo que é chamado de segredo de justiça. E este sigilo, ele é decretado pelo juiz quando, Pedro? Quando a vítima, às vezes, ela pede a questão de decretação de sigilo no sentido de preservação da vida privada, da intimidade e da família. Para preservar esses 3 institutos, o juiz ele pode decretar na verdade, segredo de justiça desse inquérito. E este segredo de justiça, ele impede que o delegado dê declarações à imprensa. Ou seja, ele veda o sigilo externo. É como se o juiz dissesse, delegado, você está desautorizado a dar entrevistas, a dar informações acerca do inquérito policial à mídia. Certo? Tudo isso relacionando a questão do sigilo. Esquematiza aí no seu caderno para você não esquecer toda essa ferramenta aqui lá como 4ª característica. Deixa eu avançar, também trabalhar com você a 5ª característica. Meu amigo, o inquérito policial ele é indisponível no sentido que o delegado de polícia não pode desistir do inquérito, cara. Imagina, ao longo do inquérito, o delegado constata que na prática se tem o quê? Uma excludente de ilicitude. Imagine que ele constate que o agente agiu sob legítima defesa ou estado de necessidade. Amigo, nesta situação, ele poderá falar, então vamos jogar o inquérito policial no lixo, vamos travar e pronto. Cara, não pode, porque ele é indisponível. Como se visa sempre o interesse público, ele não pode dispor da maneira que ele quiser. Na prática, o que ele deve fazer é o quê? Ele deve analisar esse inquérito policial e obviamente, ele não poderá desistir especificamente. Por quê, Pedro? Porque, cara, ele não pode, não é competência dele dar opinião sobre o crime. Amigo, quem tem opinião sobre o crime é o Ministério Público. Portanto, isso não caberá à autoridade policial nessa instância aí. Beleza? Então, o delegado de polícia não pode desistir. Começou o inquérito? Tem que terminar por meio da ferramenta do relatório. Ainda que ele perceba, por exemplo, o princípio da insignificância, ainda que ele perceba que o agente agiu sob uma excludente de ilicitude ou qualquer característica meio parecida com essas daí, ok? Essa seria a 5ª característica, uma das mais fáceis também de ser analisada no inquérito. E é claro, para sedimentar esse conhecimento, amigo, vamos terminar resolvendo alguns exercícios acerca do tema. Então me acompanha aqui, vamos lá. Primeiro exercício. O delegado de polícia, se estiver convencido
da ausência de elementos suficientes para imputar a autoria de determinada pessoa, deverá mandar arquivar o inquérito policial, podendo desarquivá-lo se surgir prova nova. Amigo, eu quero que você guarde uma informação muito, muito importante. O delegado de polícia, pelo princípio da indisponibilidade do inquérito, não tem essa capacidade de arquivar, muito menos de solicitar arquivamento. Só existe uma autoridade que solicita arquivamento, que é o Ministério Público. E só existe uma autoridade no Brasil que arquiva inquérito no Brasil. Nessa situação, é somente o juiz, tá? Então, caberá ao delegado de polícia requisitar nessa situação, podendo desarquivá-lo ou arquivar. Aqui nessa situação está errado. O delegado de polícia não tem essa atribuição dada por lei. Próximo. Do despacho da autoridade policial, que indeferir requerimento de abertura de inquérito feito pelo ofendido ou seu representante legal, é cabível como único remédio jurídico recurso ao juiz criminal da comarca onde, em tese, ocorreu o fato delituoso. Filho, teve uma negativa do delegado de polícia. A quem cabe esse recurso? Ao juiz? Claro que não. Ao chefe de polícia. A parte pode ir falar com o juiz e o juiz requisitar a abertura do inquérito? Pode, isso pode, mas o texto de lei não é unicamente ao juiz, não. Eu posso, por exemplo, me deslocar até o chefe de polícia e pedir esse recurso aí. Portanto, assertiva errada. Próxima questão. Por ser um inquérito sigiloso, quando por imperiosa razão de ordem pública for fundamentadamente decretado o segredo, o advogado não terá acesso às diligências documentadas nos autos do inquérito. Amigo, decretação do segredo de justiça atinge o Ministério Público, o juiz e o advogado? Claro que não, ela só atinge o sigilo externo. Portanto, também assertiva errada nessa característica aí. Gente, ponto importante para você, filho, é assim. Você vai ter que saber as características que caem demais em prova. Um tópico muito bem cobrado nas provas são as características do inquérito. Portanto, você não pode se dar o luxo de perder uma questão relacionada a isso. Portanto, esquematize muito bem, com muitos detalhes, tudo isso que eu disse para você aqui nesse bloco em específico. Então, bastante atenção no seu estudo e lembra, característica de inquérito policial sempre cai na sua prova, beleza? Força, guerreiro!